Quantas palavras são necessárias para resolver um problema? A graça e a paz, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson. Como de costume, eu quero logo pedir a sua inscrição. Por favor, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe o vídeo, deixa aquele like maroto para nos abençoar e fazer o vídeo se tornar relevante, tá bom? O principal objetivo do vídeo de hoje é conversar com você sobre a importância de orar sempre, sem jamais esmorecer. O conselho da palavra de Deus, ou melhor, a ordem, o imperativo da palavra de Deus através do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 é: orai sem cessar. E ao meditar a respeito da palavra de Deus, olhando para a vida de Jesus, nós observamos que ele é o nosso maior exemplo. E Jesus, ao resolver os seus problemas diariamente, não usava de muitas palavras. Sempre que era necessária uma intervenção da parte de Jesus para trazer a solução de um problema que alguém lhe apresentava, eram poucas as palavras que Jesus orava. Aparecia alguém endemoniado, por exemplo, Jesus logo expulsava o demônio sem ter que ficar explicando muitas coisas. Aparecia alguém que estava enfermo, Jesus rapidamente curava essas pessoas meramente com a palavra, com a imposição de mãos. Quando ele respondia questões dos fariseus, dos saduceus que vinham intentar contra ele a acusação, a resposta era precisa, certeira, não havia dúvida, havia muita clareza. No entanto, o que nós podemos observar na vida de Jesus é que ele orava muito. Então, se ele falava muito era com Deus, era com o Pai. Ele falava muito na sua oração. Todas as vezes que Jesus precisava tomar uma decisão muito importante na vida dele, a Bíblia relata que ele orava a noite toda. Em muitas ocasiões, ele ficou orando a noite toda. E ele tinha uma vida de oração constante. Então, para responder a pergunta quantas palavras são necessárias para resolver um problema, depende muito da qualidade do problema. Você pode dizer que sim, é óbvio que vai depender. No entanto, a sua vida de oração vai determinar de fato quanto tempo você vai demorar para resolver um determinado problema. Eu creio e entendo que o que a palavra de Deus quer nos ensinar através do exemplo de Jesus é que se a sua vida de oração for saudável, se você estiver orando verdadeiramente, conversando com Deus, a oração não é simplesmente ficar lá falando palavras aleatórias, mas orar é realmente você, com a via de mão dupla, conversar com Deus, Deus falar com você, seus problemas serão sanados de maneira muito mais rápida. Só para poder dar um exemplo, o apóstolo Pedro, quando se encontrou com Jesus pela primeira vez, antes de se tornar Pedro, quando ele ainda era Simão, foi no dia da pesca maravilhosa, né? Pelo menos é esse o título que o estribilho da palavra de Deus dá. Jesus foi à praia e viu lá os pescadores e Pedro frustrado porque não tinha conseguido pegar peixe naquela noite. Então Jesus diz a Pedro: lance a rede do outro lado. Ele lançou a rede, foi um pouco mais lançou a rede, e aí o barco pegou tanto peixe que quase afundou, né? A rede veio tão cheia que quase o barco veio a pique, segundo as escrituras. Pouco tempo depois, quando já estava ali diante de Jesus, logo depois do milagre, Pedro se deu conta de que aquele milagre só aconteceu porque Jesus, ele era o Filho de Deus. Então ele teve um entendimento, ele teve a revelação. Observe, Jesus aqui não teve muitas palavras, ele simplesmente disse: lança a rede do outro lado. E o problema que ia ser resolvido era especificamente a necessidade que o apóstolo Pedro e os seus companheiros ali demonstraram com relação à sua empresa, às suas finanças, às dificuldades no trabalho que eles estavam tendo. Então Jesus, meramente com a palavra: não, lança do outro lado. Pronto, não precisou de mais nada. Logo depois nos é apresentado um segundo problema. Pedro, apesar de ter tido a consciência de que aquele homem que estava do seu lado era o Messias, era Deus, não era normal, ele viu que ele próprio era um pecador. Ele se encontrou, ele se viu como alguém que não merecia estar na presença dele. Correria o risco até de morrer, porque afinal de contas está na presença de Deus. Meu Deus, afasta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador, foram as palavras de Pedro. Então agora nós temos um segundo problema: a emoção de Pedro, o coração de Pedro, a situação onde o Simão ali naquele momento, né, está se sentindo realmente mal, está se sentindo pecador, e ele está até com medo de morrer, né? Então afasta de mim, porque sou homem pecador. E Jesus,
com uma simples frase, resolve mais uma vez aquela situação. Porque a palavra de Jesus para o apóstolo Pedro, naquele instante, foi: não temas, doravante serás pescador de homens. E as palavras de Jesus para Simão Pedro naquele momento foi simplesmente: não temas, doravante será pescador de homens. Aquela frase de Jesus tranquilizou o apóstolo Pedro, transformou ele em um seguidor de Jesus, e a partir daquele momento ele passou a seguir Jesus e teve o seu caráter, a sua vida completamente transformada, completamente mudado por causa de uma palavra de Jesus. Então, na verdade, se você parar para pensar, poucas palavras são necessárias, elas precisam ser certeiras, elas precisam ter objetividade, elas precisam realmente serem profundas, mas não precisam ser muitas. Muitas vezes a gente gasta muita energia, muitas palavras para educar os nossos filhos, para corrigir uma situação que está errada, para tentar conversar com o marido, conversar com a esposa. Muitas vezes a gente gasta muitas palavras com os nossos funcionários, com os nossos liderados. Nós gastamos muitas palavras de maneiras muito intensas com muitas pessoas. Às vezes não só na quantidade de fato de palavras que falamos, mas até mesmo na intensidade. É óbvio que existem situações em que uma explicação mais elaborada precisará ser dada, sabe? Mas assim, o que eu quero dizer é que a maioria das vezes os nossos problemas poderiam ser resolvidos facilmente se a nossa vida de oração fosse uma vida que seguisse o modelo de Jesus, fosse uma vida de oração que realmente refletisse o caráter de Cristo em nós. Quantas vezes você já passou a noite inteira orando por uma decisão que você precisa tomar? Quantas vezes você já passou dias intermináveis orando, 7 dias em oração e em jejum, buscando de Deus um livramento, uma cura, a salvação de alguém? Quantas vezes, de fato, você foi intenso nos seus tempos de oração? Porque se você tem que falar muito, fale muito com Deus, converse com Ele, deixa Ele transformar o seu caráter. Porque a partir do momento que você tem uma vida de oração saudável, poucas palavras serão necessárias para resolver os nossos problemas. O nosso coração às vezes está desalinhado, as nossas emoções estão erradas, os nossos sentimentos não estão agradando a Deus. Então, quando isso acontece, é a hora de orar, é a hora de dobrar o joelho. E aí ele vem com poucas palavras, e aí você se surpreende como que tão poucas palavras foram capazes de te colocar novamente no eixo, de te trazer novamente para o ânimo, te colocar novamente a esperança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai dar bom, de que o Senhor tem um plano, tem um propósito, de que não precisa se desesperar e que a ansiedade acaba sendo vã, acaba sendo tola, acaba sendo nula, tá? Então, meu conselho para você nesse vídeo, assim como é um conselho para mim mesmo, ore mais, converse mais com Deus. Se você está percebendo que está falando muito, conversando muito, eu já falei 1000 vezes e a situação não se resolveu, vamos orar mais, falar com o Papai do Céu, para que quando chegar o momento, Ele te dê as exatas palavras que você precisa liberar para resolver essa situação com seu filho, para resolver essa situação com seu marido, com sua esposa, com seu amigo, com seu vizinho, com seja lá quem for, com a sua avó, com seu avô, com seu pai, com sua mãe, seja lá com quem for a situação que você precisa resolver. Poucas palavras serão necessárias quando o coração de vocês estiverem alinhado com o coração de Deus. Quando o meu coração estiver alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus, poucas palavras serão de fato necessárias. Amém? Tome, por exemplo, a vida de Jesus. Todos os problemas que nós vemos na Bíblia não foram necessárias muitas palavras. É assim que nos é apresentado. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comenta sobre o vídeo. Me diga aí o que você achou, se Deus falou com você alguma coisa nesse texto. Se você discorda também, pode colocar aí, por favor, nos comentários. É muito importante que você nos ajude com a sua inscrição, com o seu like e com os seus comentários, tá bom? Compartilhe o vídeo, vou deixar aqui mais cards para que você possa nos ajudar. Continue no canal, veja mais vídeos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!